Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Que o Senhor Jesus te abençoe. Se já é inscrito, eu quero te agradecer. Se não, se inscreva. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. E hoje, no nosso estudo, nós vamos tratar de um assunto muito sério. Nós temos que entender verdadeiramente quem é o nosso inimigo e como vamos vencê-lo. Mas logo após a vinheta. Nunca se esqueça que em Cristo você é mais que vencedor. Por isso, não tenha medo do teu adversário. Vamos ao tema de hoje? Conhecendo o inimigo das nossas almas, vitória sobre o inimigo. Nosso texto base está em Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Despojar é desapossar, é retirar. Nós precisamos inculcar aqui, que em Cristo nós somos vencedores. Vamos ver 2 Coríntios 2:14. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. É muito importante você saber que antes ou de você entrar nesta guerra, ou você já estando nesta guerra, que nós já entramos com vitória garantida. Nós temos que entender e definir, ter isso muito claro, quem é o nosso adversário, para não entrarmos em guerra errada. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. É importante você entender isso. Tua guerra não é contra o homem, não é contra o ser humano, mas é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o inferno. Então, tendo definido quem é o teu adversário, você tem que ter certeza que ele tem uma função específica. E ele não dorme, ele não brinca em serviço, mas ele já é perdedor. Vamos ver João 10:10, conhecendo um pouco mais? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Deus, nós temos o Senhor Jesus conosco, por isso que nós não nos intimidamos com o adversário que nós temos enfrentado. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, isto você tem que ter claramente. Teu adversário não brinca, teu adversário é furioso, teu adversário veio para roubar, matar e destruir. Ele está rondando, mas nós temos o mestre, nós temos o rei dos reis, nós temos o general, nós temos aquele que já ganhou a batalha a nosso favor conosco. Então nós vemos que quem é o nosso adversário? Ele já tem os dias contados. Olha o que diz Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana. Está falando de Jesus, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tá vendo? Ele tem dias contados, ele é perdedor, ele é derrotado. João 12:31 diz assim, chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Nós sabemos que nós estamos no mundo e que o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. É muito importante você ter essa certeza. O teu inimigo já é derrotado, ele já é vencido. Glória a Deus, ele é perdedor. Vamos trazer à memória quem é o nosso Deus? O nosso Deus, em primeiro lugar, nós vamos trazer 3 atributos. O primeiro, ele é onipotente, ou seja, é Deus, é Jesus, o Espírito Santo, que tem todo o poder. Salmo 62:11.
Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Jeremias 32:17 diz assim: Ah, soberano, Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então, isso você também tem que ter certeza. Teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o atributo da onisciência de Deus, ou seja, Deus tem todo o conhecimento. Isaías 40:28. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Como que nós vamos entender a mente de Deus? É sobre tudo, é tremenda, não está ao nosso alcance. Ele tem todo o conhecimento. Isaías 46:10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha o conhecimento de Deus. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus conhece todas as coisas. Então é o segundo atributo que você não pode esquecer. Primeiro, ele é onipotente. Segundo, ele é onisciente. Agora nós vamos ver o terceiro. Ele é onipresente, está presente em todo lugar. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Olha, ele está presente em todo lugar. Ele observa atentamente os maus e os bons. Confirmando o Salmo 139:7-10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então nós vimos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder. Deus é o Deus que tem conhecimento de todas as coisas. E Deus é o Deus que está presente em todo lugar. Mas Satanás, ele é acusador. Ele é aquele que quer acusar, jogar os pecados nas nossas faces. Quer sempre estar nos apontando os erros, as nossas falhas. Zacarias 3:1 diz assim: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Ele pode ser acusador, mas tem uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Eu não posso esquecer que Satanás é perdedor. Mas Jesus é mais que vencedor e conosco nós somos vitoriosos nele. Vamos ver como que nós vamos vencer então esse adversário cruel? Nós temos primeiro que ter essa consciência. Satanás é acusador, mas Jesus, nós o temos como aquele que perdoa, que pagou o preço para nos resgatar. 1 João 4:10. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O preço foi pago lá na cruz do Calvário. Então, quando Satanás vier te acusar, vier trazer algo, só você se lembrar de 1 João 4:10. Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Justamente nós o amamos porque é Ele que nos amou primeiro. Oh, glória a Deus! Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos amou primeiro. Efésios 1:7, o apóstolo Paulo nos diz assim: nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Que tremendo! O preço que Jesus pagou não foi barato, foi a própria vida dele. Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário por nós, para nos garantir a vida eterna.
volta de intimidade com Deus, essa volta à comunhão com Deus que havíamos perdido, mas Ele veio para nos resgatar. Nós vamos entender algumas estratégias que nós temos que ter nesta guerra. Primeiro, você tem que usar a inteligência que o Senhor te deu. Eu tenho que usar a inteligência que o Senhor me deu, porque o Senhor nos fez seres pensantes, seres inteligentes. Jeremias 4:22. Ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. São pessoas que ficam na criancice, na infantilidade, no mimimi, no chororô, como diz, fica aí preocupado com aquilo que não edifica, fica aí preocupado com nada que vai trazer crescimento espiritual. Nós temos que usar a nossa inteligência que o Senhor Jesus nos deu a nosso favor. Por quê? Para não sermos destruídos, para não sermos envergonhados, nós precisamos querer conhecer o nosso Senhor. Isaías 1:3 diz assim: o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu Senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Olha como é importante nós termos conhecimento do Senhor, nós agirmos com sabedoria. Não estamos vivendo o tempo de ficar brincando de ser crente, mas ao contrário, nós temos consciência que nós estamos numa guerra, mas nós temos o general conosco, que é o Senhor Jesus. Vamos ver Oséias 4:6? Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Vamos abrir um parênteses. Aqui no nosso estudo, aqui no nosso site, aqui, juntamente aonde você vem, no nosso Jaboque, vamos orar, tem um estudo específico sobre o conhecimento da palavra. Dá uma passada lá, é muito importante. Então vamos lá em Oséias 6:3, que diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé. Eu achei lindo quando Oséias põe essa frase, firmemente. Eu tenho que ter desejo, eu tenho que me manter firme. Por quê? Porque Yahvé, o Senhor, tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Nós temos que crescer, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, estarmos alicerçados na rocha, estarmos alicerçados na palavra. E eu te convido, não deixe de verificar esse estudo sobre a palavra de Deus, está muito tremendo, passa lá. Devemos levar muito a sério a lei da semeadura. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo fala assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar, portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. É muito importante você ter isso na tua mente. É estratégia. Eu tenho que levar a sério a lei da semeadura. Não posso brincar com Deus. Ao invés de eu ficar dando valor excessivamente à beleza exterior, eu tenho que dar valor à beleza de caráter, na nossa pessoa interna. O coração alegre, a Bíblia fala que formoseia o rosto. Eu tenho, como a Bíblia me ensina, a não ter inveja, a não ser rancorosa, a não guardar mágoa, a não fazer mal aos outros. 1 Pedro 3:4 diz assim: pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela, mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Eu tenho que valorizar, eu tenho que correr atrás, mas eu tenho que correr atrás o quê? Em conhecer, em prosseguir, em dar valor ao que Deus me fez, a esse caráter que vai mais e mais se assemelhando ao nosso Senhor. 2 Coríntios 4:16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, essa carne aqui, esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Como eu me renovo? Através da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Através da oração, através da intimidade com Deus. Não pode esquecer, dá para fazer jejum? Vamos nos fortalecer no Senhor. Nós devemos proteger o que é mais vulnerável em nós.
Cada um tem seu ponto fraco e o diabo ele conhece o nosso ponto fraco e ele vai atacar naquilo que dói, naquilo que machuca, naquilo que ele sabe que vai nos separar de Deus. Mateus 26:41, o próprio Jesus Cristo fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne, ela é fraca. Porque as pessoas pensam que porque lê a Bíblia, porque ora, porque jejua, tá tudo certo. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala: vigiai e orai. Apocalipse 16:15 diz assim: bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas. Então nós estamos numa guerra, nós não podemos estar facilitando, ao contrário, nós temos que estar atentos. Devemos investir na nossa vida espiritual. É uma estratégia que nós temos que todo tempo estar investindo na nossa vida espiritual. Primeira coisa, trabalhar na nossa fé. Romanos 4:21. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Não se esqueça, o diabo ele quer fazer você vacilar na tua fé. O diabo ele quer tirar essa confiança que você tem em Deus. Olha o exemplo de Abraão. Abraão estava absolutamente convicto de que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir, e Deus fez. E você vê que está lá o filho de Abraão, Isaac, né? Como a Bíblia fala, e fez-se toda a genealogia. Então aquele que fez a promessa para você é fiel, mas não se esqueça que o diabo está investindo nisso para você desagradar a Deus, para você ficar entristecido com você mesmo e abandonar a fé. 1 João 5:4-5 diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aí você vira para mim e fala assim: mas missionária, eu não tenho fé. Mas você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é justamente isso que você tem que estar atento, então você tem fé. E aí nós temos que vigiar para não deixar o diabo vir minar as coisas na nossa cabeça e roubar, e tirar, e matar, e nos separar de Deus. Outra coisa, através da oração. Tem sempre falas, a oração, ela assusta Satanás, porque nós ganhamos mais poder, nós ficamos assim, parece que eu estou invencível, mas não é assim. O diabo ele pode tentar minar você, trazer até canseira física, fazer você se envolver, fazer você se distrair, aí você não consegue nem orar porque a hora passou e não deu tempo. Olha o que diz Efésios 6:18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. É onde o Senhor fala: amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que interceder, nós temos que clamar, nós temos que entender que nós temos um adversário que quer nos tirar do propósito. Mais uma coisa que a gente vê, que o diabo ele investe nisso, nos fortalecemos, na leitura da palavra. Tem um estudo, eu vou falar novamente, passa, veja o poder da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O diabo sabe que o tempo dele está próximo. Por isso que a gente vê tanta fúria para nos tirar da presença de Deus. Porque ele é perdedor, mas você não. Você não é perdedor. Então, quando João está lá em Apocalipse recebendo todas as ordens do próprio mestre, bem-aventurado aquele que lê. É mais fácil você ter vontade de ler um gibi, você ter vontade de ler alguma outra coisa, uma revista científica. É pecado? Não. Mas é importante você se alimentar para se fortalecer, porque você está numa guerra. Você lê a palavra, medita nela. Olha o que diz Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que livro desta lei? A Bíblia Sagrada. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a
tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então é importante você ler a palavra. Fala com o Espírito Santo, o que tu queres falar comigo através desta palavra? Mas uma arma que o diabo ele tenta bloquear, ele tenta te derrubar, a adoração. João 4,23 diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu tive uma experiência tremenda nesta madrugada com o Senhor. Eu estava orando e simplesmente o Senhor falava para mim num tom audível: o tempo de cantar chegou, porque nós estamos aqui no mundo, nós passamos por aflições, nós passamos por angústia, mas nós não passamos só. E o Senhor, ele coloca em nós um novo cântico, ele coloca em nós um hino de adoração ao nosso Deus. O tempo de cantar chegou, foi o que o Senhor disse para mim. Glória a Deus, que Jesus maravilhoso. Mas quer ver outra área da nossa vida, outra coisa que o diabo investe pesado, porque ele sabe, como diz a própria oração de Jesus: se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então nós temos que vigiar nisso. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está falando é: persevere perdoando também. Por quê? Porque o que ele fala na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós temos que perseverar. É fácil? Não. Mas quem é teu general? É general de guerra. Mas uma coisa que é interessante, isso nós vemos desde lá do começo em Adão. Nós temos que assumir as nossas falhas, porque eu só consigo melhorar, eu só consigo mudar se eu ver que eu errei. E não colocar a culpa no outro como fez Adão. Salmo 19, 12 fala assim: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos quais ainda não me são claros. Então olha o que o salmista fala para o Senhor: Senhor, tem horas que é difícil, que eu não percebo, eu estou fazendo errado, mas eu não estou vendo. Mas olha a oração do salmista: purifica-me dos que ainda não me são claros. Mostra-me, Senhor, o que eu tenho feito que tem te desagradado. E não julgar para o outro: eu agi dessa maneira por causa do fulano, por causa do pastor, por causa... Não! Eu agi dessa maneira porque eu falhei, porque eu errei, porque nós não somos perfeitos. Não se esqueça, o diabo ele é acusador, mas você tem um advogado. Glória a Deus. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ainda que o diabo vá fazer o papel dele, porque ele vai fazer bem feito, nós temos o nosso advogado. Mas tem uma coisa importante: é necessário arrependimento. Mas eu não vi o que eu fiz de errado, mas o Espírito Santo tocou no teu coração. Mude de atitude. Isto é arrependimento, é mudança de atitude, mudança de mente, é o que a gente chama de metanoia. Atos 3:19 fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Nossos pecados, quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão. E os pecados têm que ser confessados a Jesus. E sabe o que Jesus faz? Ele nos perdoa. 1 João 1:9. Olha que tremendo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não adianta a gente querer cobrir o sol com a peneira, como diz meu pai, como dizia minha mãe. Não adianta. Eu tenho que reconhecer o que eu estou fazendo, o que está desagradando a Deus. Eu tenho que me arrepender e eu tenho que novamente voltar para Deus, porque pode ter certeza, Deus é perdoador, é misericordioso e quer nos ajudar a vencermos o nosso inimigo. Você pode colocar na tua cabeça: não é você
por sua força, por seu conhecimento, que vai vencer. Você vai vencer porque o Espírito Santo de Deus habita em você. É necessário você vestir a armadura de Deus. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Porque é muito fácil você querer desistir. A luta é tremenda, não se esqueça que o teu adversário não brinca. Mas aí você tem que permanecer até o fim. Para você permanecer até o fim, você tem que estar em submissão ao Senhor. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É assim que funciona. A gente tem que estar na dependência de Deus, temos que ser submissos a Deus. O Espírito Santo, ele fala conosco e você tem que estar querendo ouvir a voz, querendo, se você errou, Deus, fala comigo no que eu preciso melhorar. O que, Senhor, eu estou fazendo que não está te desagradando? Pode ter certeza, como disse Tiago 4:7, submetam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de você. Ele já é perdedor. Nós vamos concluir, nós agindo desta maneira, você pode ter a certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 2 Tessalonicenses 3:3 diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. É guerra? É. Nosso adversário quem é? Não é pessoa em carne e osso. Nós temos o adversário e não podemos ignorar, mas o Senhor é fiel e Ele nos fortalece e nos guarda do maligno. Romanos 16:20 diz assim: em breve, oh glória a Deus, o Deus da paz, Ele é tremendo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Oh, aleluia! Nós temos garantia da vitória, nós temos certeza, nós cremos e olha como é bom a certeza de quem nós servimos. Não é Deus perdedor, não é Deus que é pego de surpresa, não, ao contrário, é que está conosco todos os dias, mas nós não podemos estar lutando guerra errada. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça do nosso Senhor esteja contigo, que o Senhor possa te ajudar, te fortalecer e fazer você entender através do Espírito Santo que a tua guerra não é contra a carne e nem sangue. Sai da guerra errada e vamos entrar na guerra certa, porque nós já estamos nela. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fique com Deus.